Olá! Continuando o nosso curso de Lógica de Programação, nós vamos agora para a aula número 4, Declaração de Constantes. O que vem a ser constantes? Constante é um determinado valor fixo que não se modifica ao longo do tempo durante a execução de um programa. E quando que usamos constantes? Usamos constantes sempre que precisamos repetir o uso de um determinado valor ou informação. Tá? Vamos fazer alguns exemplos. Antes de ir para os exemplos, vamos fazer esse comentário, né? O uso de constante facilita a manutenção e a alteração do algoritmo, pois centraliza a manutenção, permitindo maior rapidez e menor margem de erros. Então, esse é o grande objetivo do uso de constante: facilitar a manutenção, né, e a alteração do algoritmo, centralizar essa manutenção e permitir com isso, né, permitindo uma maior rapidez e evitando muitos erros, ou seja, diminuindo a margem de erros, tudo bem? Bom, alguns exemplos de uso de constantes. Lembra do número π que nós aprendemos quando tivemos aulas de geometria? O π é uma constante que é utilizada para cálculo de áreas de círculos, né? Ou tamanhos de uma circunferência, ou volume de algo de algo cilíndrico, né? Então a gente usa π. Π é um número que como a maioria das pessoas sabem, 3,14. Ele vale 3,14. Na verdade, ele vale 3,1 dízima periódica, né? Se formos utilizar essa dízima em duas casas decimais, 3,14. Se for com 4 casas, 3,1416 e assim por diante. Bom, se eu tivesse um sistema que utilizasse constantemente essa dízima, ou seja, esse número π, 3,14, seria muito cômodo para o programador se ele criasse uma constante, se ele declarasse uma constante, e poderíamos chamar essa constante de π. Né? Π é uma constante que vale 3,14. Toda vez que eu vou usar esse número, ao invés de eu escrever no meu algoritmo 3,14, eu simplesmente coloco π. Utilizo a constante π, certo? Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que se eu precisar, por exemplo, aumentar meu grau, né, de precisão, digamos que eu não queira mais que o π no meu programa tenha o valor de 3,14, mas sim de 3,1416, para que o meu cálculo seja mais preciso. Eu simplesmente vou onde eu declarei a minha constante π e digo agora que ela não vale mais 3,14. Eu faço essa alteração numa única linha, digo que ela vale 3,16, 3,1416. E essa alteração vai repercutir por todo o sistema, tá? Se eu não tivesse declarado constante, eu teria que fazer essa alteração em todos os lugares onde eu usei esse número, tudo bem? Outro exemplo aqui onde eu posso usar a declaração de constante é quando eu tenho uma página, e daí eu vou trazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagina você estar num site de pesquisa de imóveis ou de automóveis, classificados de imóveis ou de veículos, por exemplo. Você digita lá os seus dados de pesquisa, né? Se for de veículo, por exemplo, a marca do carro, o ano do carro, o valor, né? Faixa de valor, tal, e clique em OK, pesquisar, né? E ele pesquisa para você e traz os resultados. Os resultados podem ser pode ter um volume muito grande. Eu posso ter 100, 200 resultados, mas geralmente essas páginas mostram um número fixo de registros, né, por página. E embaixo geralmente tem uma barra onde eu vou mudando de página, página 1, página 2, página 3. E cada vez que eu mudo de página, ele vai trazer sempre o mesmo número. Então eu poderia criar uma constante, eu como desenvolvedor dessa página web, eu poderia criar uma constante que vai guardar o número de itens por página. Tá? Por que é interessante eu criar uma constante? Porque se por acaso eu quiser mudar esse número, eu simplesmente vou na constante e mudo o número. Eu não vou no sistema inteiro onde eu estou fazendo referência ao número de itens por página para fazer essa alteração. Eu mudo só em um único local e isso repercute em toda a página. Tá? Pessoal, não se preocupe se o assunto não estiver muito claro agora, porque nós vamos fazer um exemplo nessa videoaula para que isso fique mais claro, tudo bem? Por enquanto é só alguns exemplos de uso. Olha só um outro exemplo bem interessante. Eu tenho um sistema que tem inúmeras telas. Vamos imaginar que esse sistema tem 100 telas.
Tem cadastro de item, tem cadastro de clientes, tem cadastro de produto, já tinha dito, né, de itens, tem cadastro de fornecedores, eu tenho, enfim, a tela de vendas, a tela de orçamento, uma série de telas. Vamos dizer que nosso sistema tenha 100 telas. E eu quero que apareça sempre o nome do sistema e o que aquela tela faz. Digamos que o nome do sistema seja Prodígio, por exemplo. Então eu quero que na tela de venda apareça assim, Prodígio, vendas, na barra de título da janela. Na tela de cadastro de cliente, eu quero que apareça Prodígio, cadastro de clientes. É ideal que eu crie uma constante com o nome do sistema, ou seja, uma constante do tipo string, né, do tipo texto, cujo valor é igual a Prodígio. Por quê? Porque daí, com telas, ao invés de eu ir no título da janela, né, e colocar Prodígio mesmo, né, ou seja, o texto Prodígio, né, e cadastro de cliente ou Prodígio, tela de vendas, eu coloco assim, nome sistema, por exemplo, digamos que a minha constante chama-se nome do sistema, então eu chamo nome do sistema mais tela do cadastro de cliente, nome do sistema mais cadastro de produtos e assim por diante. Qual a grande vantagem disso? Digamos que eu tenha 100 telas no meu sistema. Se o meu produto, né, se o meu sistema muda de nome, não é mais Prodígio, mas por exemplo Prodígio, sei lá, Prodígio Plus, por exemplo, eu vou num único local, ou seja, onde eu declarei a minha constante, e altero de Prodígio para Prodígio Plus. Em todas as telas, esta alteração vai ser repercutida. Por quê? Em todas as telas eu faço referência a uma constante chamada nome do sistema. E essa constante contém um valor que era Prodígio, passa a ser Prodígio Plus. Tudo bem? Então isso é isso que significa declarar constantes. E é assim que eu uso constantes no sistema. Para ficar mais claro, nós vamos agora fazer alguns exercícios. Bom, antes de tem mais um detalhe aqui que eu preciso falar para vocês, é que vocês não devem se preocupar muito, né, com o que deve ser transformado em constante, né? Quantas constantes terá um sistema? Como que eu sei que isso deve ser uma constante? Né? Não se preocupe, porque em cada sistema o desenvolvedor perceberá quais são as informações que devem ser guardadas em constantes. Tá? Você sabendo eu acho que o grande objetivo dessa videoaula é você entender o que é uma constante, quais as situações em que você constante, declara constante, porque no sistema, você sabendo disso, você vai perceber quais as informações que vai merecer uma constante, tudo bem? E agora vamos ao nosso exemplo, né? Eu vou criar agora dois algoritmos, prestem bastante atenção. O primeiro algoritmo, eu não vou, no primeiro algoritmo, trabalhar com a declaração de constantes. Vou fazer um algoritmo como se nós não tivéssemos aprendido sobre a declaração de constantes. Tá certo? E depois eu vou fazer um outro algoritmo, ou melhor, vou reescrever o primeiro algoritmo, só que agora utilizando constantes. Tudo bem? Para a gente ver a diferença entre usar ou não usar as constantes, né? E aí nós vamos perceber quais são as vantagens, tá bom? Primeiro nós vamos colocar aqui qual será o objetivo do nosso algoritmo, tá bom? Qual é o problema que nós teremos que resolver para que nós possamos então escrever o nosso algoritmo em cima desse problema, tá bom? Bom, o que é que o nosso algoritmo vai fazer? Ele vai receber o preço de 3 produtos, vai aplicar o desconto de 10% para cada produto que custar acima de R$100. Ficou fácil de entender? Imagina uma tela de vendas, eu vou passar 3 produtos na tela de vendas, tá certo? Então, o sistema vai receber o preço desses 3 produtos e vai analisar o preço desses 3 produtos, tá? Se o primeiro produto for maior que R$100, ele vai dar um desconto de 10% nesse produto. Se o segundo produto também for maior que 100, ele vai dar um desconto de 10%. Se for menor que 100, não aplica desconto nenhum, fica o preço que foi informado, tá? Para o terceiro produto, a mesma coisa. Se for maior que 100, ele aplica um desconto de 10% sobre aquele produto, senão ele mantém o preço que foi informado, tá certo? Além disso, o nosso algoritmo vai fazer o seguinte: depois de eu passar os 3 produtos, depois que os descontos forem individuais, né, forem aplicados, se for o caso, né, ou seja, para os produtos que custarem acima de R$100, depois disso eu vou pegar os valores, ou seja, além disso, eu devo somar os produtos, né,
já com desconto. E se o valor total for maior que R$ 500, ou seja, o total da venda, já com os descontos individuais, se for maior que 500, eu vou aplicar mais 10% sobre o valor total da venda. Difícil de entender? Creio que não, né? Resumindo, recebo 3 produtos, os preços desses 3 produtos, avalio o valor de cada um deles, aplico o desconto de 10% para cada um dos que ultrapassarem R$ 100 e depois somos os 3 valores já líquidos, né? Já com os descontos. Se a soma desses 3 valores ultrapassar R$ 500, eu aplico mais um desconto agora sobre o valor total, tudo bem? Vamos fazer o exercício? Bom, esse é o algoritmo agora que nós vamos fazer, o primeiro algoritmo sem uso de constantes. Primeira linha, início. Segunda linha, receber preço PROD 1. Preço PROD 1 é uma variável que vai guardar o preço do produto número 1, ou seja, do primeiro produto. São 3 produtos que nós vamos receber o preço, tudo bem? Linha número 3, receber preço PROD 2, ou seja, eu vou agora receber o preço do produto número 2, do segundo produto, tá bom? Na linha 4, receber preço PROD 3. Então, na linha 4, eu estou recebendo o preço do terceiro produto. Bom, executando a primeira, segunda, terceira e quarta linha, eu tenho agora 3 variáveis, onde eu tenho na primeira variável o preço do primeiro produto, na segunda variável o preço do segundo produto e na terceira variável o preço do terceiro produto, tudo bem? O preço do primeiro, o preço do segundo e o preço do terceiro produto. Vamos agora avaliar, ou seja, vamos analisar os valores que eu recebi, porque eu tenho uma tarefa que deve ser feita nesse algoritmo, que é o seguinte: se o valor de um deles, né, para os valores menor que 100, ele não faz nada, mantém, mas para os valores maior que 100, ele vai dar um desconto de 10%, ou seja, se preço PROD 1 for maior que 100, ele vai dar um desconto para esse produto de 10%. A mesma coisa para preço PROD 2 e a mesma coisa para preço PROD 3. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui um if e vou fazer a seguinte pergunta: se preço PROD 1 for maior que 100, então preço PROD 1 recebe preço PROD 1 menos 10. Olha, o que é isso? Estou dizendo o seguinte, que se preço PROD 1 for maior que 100, vamos imaginar que seja 200. Então, preço PROD 1, que agora está valendo 200, né, recebe ele mesmo, preço PROD 1, 200, menos 10%. 10% de 200, quanto é que é? 20. Então, preço PROD 1 recebe 180. 200 menos 10, menos 20, né? 200 menos 10% de 200, que é 20, 180, tudo bem? Ou seja, vamos imaginar que preço PROD 1 é 200, tá? Para o nosso exemplo. Preço PROD 1 passará a conter o valor 180, tudo bem? Que é 200 menos 10% de 200, que é 20. Certinho? 180. Eu vou fazer essa mesma análise agora para o preço PROD 2. A mesmíssima coisa. Se for maior que 100, ele recebe ele mesmo, menos 10%. Tudo bem? Como não vai caber aqui, nós vamos continuar do lado. Vou fazer o mesmo tipo de análise para preço PROD 3. Se preço PROD 3 for maior que 100, então preço PROD 3 recebe preço PROD 3, ou seja, ele mesmo, menos 10%. Tudo bem? E aí, o que eu vou fazer agora, gente? Eu já recebi os três valores, já avaliei os valores para saber se eu dou desconto ou não. Se foi o caso de dar desconto, eu já dei o desconto, já estou com os valores prontinho, líquido e certo. Tudo bem? E agora eu pego, vou somar os 3 valores. Total, que é uma variável, recebe preço PROD 1 mais preço PROD 2 mais preço PROD 3. Tudo bem? Agora eu tenho um total. O que eu tenho que fazer com esse total? Vou fazer mais um teste para verificar se ele ultrapassa R$ 500. Se o total for maior que 500, aí o total, recebe ele mesmo, menos 10%. Tudo bem? Porque eu vou dar um desconto, caso seja maior que 500. Senão eu não faço nada. Certo? E aí, fim do algoritmo. Algum problema com esse algoritmo? Ficou difícil? Se você tiver tido dificuldade de entender esse algoritmo, volte o vídeo, repita essa parte do vídeo, né, esse slide, uma, duas, a quantidade de vezes que for necessário. E aí, depois que você tiver certeza que entendeu essa parte do algoritmo, nós vamos para a segunda parte, que é o próximo slide que eu vou mostrar agora, tudo bem? Não se esqueça de fazer isso, só vá para o segundo slide, só continue esse vídeo, caso você tenha certeza que entendeu até aqui. Se não, volte um pouco o vídeo e acompanhe de novo a explicação desse algoritmo, tudo bem? Vamos agora fazer o seguinte.
Agora eu vou reescrever esse mesmo código, só que agora usando declaração de constantes. Por quê? Eu vou, antes de mais nada, explicar o porquê que eu vou usar constantes. Olha só, vamos analisar esse código. Veja que, veja que na linha 5 eu tenho um valor ali, ó, R$100. O que é esse valor? É um valor mínimo para que eu dê o desconto em um determinado item. Toda vez que um determinado item ultrapassa R$100, eu dou um desconto. Então esse é um valor mínimo para desconto. Menos do que isso eu não dou desconto, se o produto custar menos do que isso. Tá certo? Por isso que 100 ele se repete na linha 5, na linha 7 e na linha 10. Por quê? Toda hora eu tenho que ficar testando esse valor. Tá certo? Digamos que eu precisasse dar uma manutenção no sistema, alterando esse 100 para 150. Eu teria que alterar na linha 5, na linha 7, na linha 10. Tá bom? Você vai perceber que com o uso de constantes, eu só vou ter que alterar em um único local. Outra coisa, a taxa de desconto é sempre 10%, independente se é para o individual ou se é para o total. Então, ó, entre a linha 5 e a 6, eu estou fazendo uso dos 10%. Entre a linha 7 e a linha 8, de novo, 10%. Entre a linha 10 e a linha 11, eu utilizo 10% de novo. E entre a linha 13 e a linha 14, eu utilizo novamente 10% em 4 locais. Se tivesse que dar uma no sistema e eu precisasse alterar esses 10% para 15%, por exemplo, eu teria que fazer essa alteração em 4 diferentes lugares. Com o uso de constante, eu faço isso em somente um local e ele repercute por todo o sistema. Você vai entender como isso, tudo bem? Vamos ver como que isso funciona? Bom, pessoal, vamos reescrever o mesmo algoritmo agora, fazendo uso de constantes. Nenhum problema, palavra início, né? Só que agora o que aconteceu? Eu tenho um valor, que é o valor de desconto por item, ou seja, é o valor mínimo que um item deve valer para que eu dê desconto nele, tá certo? Então eu já criei uma constante chamada VRDesc por item que recebe 100. Muito bem, já tem uma constante ali. Esse VRDesc por item é uma constante que vale 100. Em qualquer lugar que eu fizer referência a VRDesc por item, eu estou fazendo referência a um espaço de memória que contém o valor R$100. Na linha 3, eu faço de novo uma outra declaração de constante. Agora eu declaro uma constante que chama-se VRDesc por nota fiscal por NF, que vai receber 500. Você vai notar que lá em algum ponto do algoritmo anterior, eu fazia uma pergunta. Se total for maior do que 500, então dê mais um desconto de 10% sobre o valor total da nota, tá? Então eu também fiz uma alteração aqui. Para quê? Por mais que eu use ele só uma vez no sistema, eu já centralizo aqui os valores que são constantes, porque se eu tiver que dar manutenção, eu vou exatamente na seção de declaração de constantes, que você vai perceber no desenvolvimento de sistemas que existe uma seção específica para a declaração de constantes. Então você centraliza, lembra que eu falei agora há pouco, que uma das vantagens do uso de constantes é que você centraliza a manutenção. Então trouxe tudo para cá, tudo que é constante eu trouxe para cá, porque daí eu faço a manutenção em um único local, tá bom? Na linha 4, a taxa de desconto, que é 10%, eu já crio uma constante que recebe 10%, tudo bem? Então eu já tenho tudo preparadinho, ó. Toda vez que eu precisar dos R$100, eu não chamo R$100, eu chamo VRDesc por item. Toda vez que eu precisar de 500, eu chamo VRDesc por nota fiscal. E toda vez que eu precisar dos 10%, eu chamo TX desconto. Beleza? Continuando. Aqui, ó, é igualzinho já era lá. Eu vou receber os 3 produtos. Produto número 1, produto 2 e produto 3, os 3 preços. Então aqui não mudou nada. Então aqui a única diferença é a linha 2, 3 e 4, tá? Aqui mudou. O resto é tudo igual. 9 e 8, ó, do 8 a 9 agora. O que mudou aqui nessa estrutura FIM-C? Mudou o seguinte. Que agora, ao invés de eu perguntar se preço PROD 1 for maior que 100, eu não pergunto mais isso. Eu pergunto o seguinte. Se preço PROD 1 for maior que VRDesc por item, e para mim não importa agora o que tem dentro de VRDesc por item, certo? Isso é a grande vantagem. O que tiver lá dentro, ele vai assumir aqui, certo? Nesse caso, se você for para a linha 2, você vai ver que o valor que tem lá dentro é 100, tudo bem? Bom, e se isso for verdadeiro, o que ele vai fazer? Preço PROD 1, recebe preço PROD 1, ao invés de menos 10%, eu digo menos TX desconto. Não importa mais o que tem aí dentro do TX desconto, importa que ele vai sempre
lá em cima, no cabeçalho, na linha 4, vai ver o que tem lá dentro e fala, oh, tem 10%, beleza. Ele vai utilizar os 10%, tudo bem? Vou repetir essa mesma estrutura para o segundo item, o preço PRO de 2, tá certo? Olha lá o uso do VR Desk por item de novo, em vermelho, e em azul TX desconto. Não vai caber aqui, eu vou continuar do lado, vou fazer a mesma coisinha pro item 3, preço PRO de 3. VR desconto por item em vermelho, TX desconto em azul, tá certo? Onde tem os R$100, eu altero para VR Desk por item. Onde tem o 10%, eu altero para TX desconto, tudo bem? A linha 15 é igualzinha, não mudou nada. Total recebe preço PRO de 1 mais preço PRO de 2 mais preço PRO de 3. E na linha 16 até 17, eu, em amarelo, estou fazendo uso agora dos R$500 lá. Em vez de perguntar se total for maior que R$500, eu pergunto se total for igual a VR Desk por NF. Que você, se você for na linha 3, você vai ver que nesse instante ele vale R$500, tá certo? Depois, ele aplica de novo a taxa de desconto. Se for maior que VR Desk por nota fiscal, por NF, ele aplica a taxa de desconto. Não interessa que taxa que é essa. E depois finaliza o algoritmo. Ou seja, se você for ver, quais foram as diferenças, né, entre o primeiro e o segundo algoritmo? A primeira diferença, as três primeiras linhas, 2, 3 e 4, as três, né, linhas 2, 3 e 4, aí teve declaração de constante, que não tinha lá atrás. Então aumentou 3 linhas nesse algoritmo. Tudo bem? Depois eu fiz algumas alterações, que onde aparecia literalmente os valores, eu agora estou fazendo referência a constantes, que são espaços em memória. Tudo bem? Bem parecido com variáveis. Só que agora, qual a diferença entre variáveis e constantes? É que no caso das constantes nunca muda. Uma vez que eu declarei ele ali em cima, vai ficar sempre ali. Eu não posso chegar no meio do sistema e falar que TX desconto, por exemplo, vale 20%. Não, isso é uma constante. Uma vez que você declarou uma constante no sistema, ele vai ser sempre uma constante. Tudo bem? Então não pode alterar esse valor. Certinho? Bom, gente, agora dá para perceber qual é a grande vantagem do constante, né? Imagine que eu tivesse que dar manutenção nesse sistema, onde os 10% agora não fosse mais esse valor. Ou seja, eu decidi que agora o desconto é de 15%. Ao invés de eu alterar entre a linha 9, onde está em azul, entre a 10 e 11, onde está em azul, entre a 13 e 14, onde está em azul, e entre a 16 e 17, onde também está em azul, eu alteraria simplesmente na linha 4. TX desconto recebe 15%. Pronto. Essa alteração vai repercutir em todo o resto do algoritmo, tá certo? Uma vez que entra a linha 8 e a 9, onde está escrito preço PRO de 1, recebe preço PRO de 1 menos TX desconto, não importa o que tem ali dentro, ele vai lá e vê o que tem lá dentro. Se eu alterei para 15, 15%. Tudo bem? Essa é a grande vantagem no uso de declaração de constantes. Se você não entendeu, assista o vídeo mais uma vez, mais 2 vezes, até você entender direitinho. Se restar alguma dúvida, você pode deixar os comentários lá no vídeo, lá no YouTube, aqui mesmo no YouTube. Deixe seus comentários e eu vou responder na medida do possível. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos por ter assistido essa videoaula, por ter assistido as demais aulas. Se você não assistiu a aula número 3, número 2, número 1, assista antes. Isso é uma sequência. Esse é um curso de lógica de programação em sequência. E as aulas seguem uma sequência lógica, tudo bem? Então, volte, assista 1, assista 2, assista 3. Se você tem algum comentário para fazer, utilize a seção de comentários do YouTube e nós vamos interagir na medida do possível, tudo bem? Até mais, até a próxima videoaula.